Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Continuando a gravação hoje de João 12, um capítulo muito lindo que vai ensinar muitas coisas para nós. E ontem nós paramos quando Jesus entrou montado em um jumentinho em Jerusalém, foi aclamado com palmeiras e todos gritando, né? Bendito que vem em nome do Senhor. E os profetas, os discípulos que não entenderam na época, na hora, depois tiveram entendimento porque isso era uma profecia de Zacarias. Mas continuando aqui o nosso estudo, e ele diz: a multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado à sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Então, junto daquela multidão havia as pessoas que haviam testificado a ressurreição de Lázaro. Então, isso tudo ajudava todos a clamarem, né, e a gritarem e reconhecerem ao Senhor Jesus como verdadeiro Senhor. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera esse sinal. Veja bem, pelas razões que eles foram até Jesus, por causa dos sinais. E eu já expliquei que a razão certa não é essa. A razão certa de seguir Jesus é pelo que ele é, não pelos sinais que ele faz. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Eles não sabiam mais o que fazer, porque por mais que eles tentassem perseguir, matar, apedrejar Jesus, a multidão continuava crescendo, e crendo nele, eles já não sabiam mais o que fazer para calar a voz do Senhor. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe. Havia uns gregos lá, entre os que haviam subido a adorar no dia da festa. Alguns gregos foram para Jerusalém. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, nós queríamos ver a Jesus. Olha a palavra, né? Começando a sair dos judeus e partindo para os gregos, como partiu para o mundo todo. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe disseram a Jesus. Foram comunicar a Jesus que uns gregos estavam querendo visitá-lo. Mas Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Não era hora mais de ficar conhecendo ninguém, de ficar se mostrando ou se apresentando, porque ele tinha uma coisa maior a fazer, e era o de ser glorificado. Ele sabia que estava chegando o dia da crucificação dele. Na verdade, eu vos digo que se o grão do trigo colocado na areia não morrer, fica só ele, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Quiseram enterrar Jesus, mas ele era uma semente, e a semente volta a crescer. Por isso não adianta você tentar enterrar Jesus, nem no seu coração, nem em lugar nenhum, porque ele é semente, ele vai crescer, ele vai achar um jeito de frutificar. Nessa terra, o nome dele será aclamado para todos sempre. De eternidade em eternidade ele será Senhor, e ele vai voltar para julgar vivos e mortos. Amém? Ele diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Quem perder a sua vida, quem amar a sua vida nessa terra, vai acabar perdendo ela de qualquer jeito. Mas se você guardar a sua vida, guardar seu pensamento, tudo por Jesus, se você deixar as coisas fúteis desse mundo para honrar o Senhor, para amar o Senhor, aí sim você vai encontrar uma vida maior. Então, quem perder a sua vida, quem quiser ganhar a vida vai perder. Quem perder a vida por amor de Jesus, esse vai ganhar de novo a sua vida de volta. Ganhe a sua vida. Renda-se a Jesus. Deixe as coisas desse mundo. As coisas desse mundo não prestam, não servem para nada, não trazem alegria. Não uma alegria plena, definitiva, como o Senhor traz. Viva na presença do Senhor, viva pelo Senhor, para o Senhor, morra para o Senhor, morra, mate a sua carne e viva para o Senhor. Se alguém, ele diz, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará meu servo. Onde Jesus estiver, nós estaremos. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quem vai te honrar se você seguir Jesus? O Pai, o grande, o Senhor de todas as coisas, que também é o Senhor Jesus, porque eles têm a mesma honra, mesmo poder, mesma autoridade, são a mesma pessoa. O Pai, Deus de toda a terra, te honrará se você seguir a Jesus. Você está perdendo muito tempo de não fazer isso.
Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para essa hora eu vim. O Senhor já estava começando a se perturbar, porque ele já começava a pressentir, né? Sentir as dores que ele ia sentir. Ele foi mostrado tudo para ele, claramente, tudo que ele ia passar, e não foi fácil. Não foi bolinho, gente, não foi coisinha, não. Foi muito dolorosa a morte do Senhor. E ele já sabia de tudo isso, então ele já estava começando a se angustiar, porque ele ainda era homem aqui. Homem, 100% homem, 100% Deus. Mas aqui, ainda homem com carne, que sente dor, que sente tristeza, que sente agonia, que sente desespero. Jesus passou por tudo isso. Amém? Nunca desistiu. Nunca desistiu. Ele foi até o fim na tarefa que foi confiada a ele pelo Pai. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Gente, você sabe que eu nunca tinha percebido essa segunda vez que a voz veio do céu? A primeira foi no batismo, agora aqui, quando ele estava em agonia, e depois, quando o Pai vai falar de novo, quando ele morrer lá na cruz. Eu não tinha percebido, não é que eu não tinha, já tinha lido com certeza, mas eu nunca atentei tanto para isso aqui como me chamou a atenção, que essa segunda vez que o Pai fala com uma voz lá do céu, glorificando ao Filho dele. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira dizia que havia sido um trovão, outros diziam, não, foi um anjo que falou. Eles ouviram a voz do Senhor, que parecia um trovão, hein? Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. A voz que veio do céu para glorificar o Senhor, segundo o Senhor Jesus, não veio por causa dele, mas por causa de mim e por causa de você. Aleluia! Isso é muito lindo. Isso é muito lindo, né? Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Satanás já sabia que estava condenado ali, hein? Porque quando Jesus ressuscitar, vai lá, vai no inferno, vai tirar a chave da mão dele, vai pisar na cabeça dele. Ele já sabe o fim dele, né? Mas aqui o Senhor já estava dizendo, né? O juiz, agora tá o juízo desse mundo, tá pronto. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando eu for levantado da terra, todos eu atrairei a mim. Se a cruz de Cristo ainda não te atraiu, você não está no meio desse todos, mas ele já te atraiu, você ainda não olhou para a cruz. Olhe para a cruz e seja atraído por ela e para ela. Respondeu-lhes a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Não estava entendendo nada, né? Não estava entendendo nada. Que isso? Que história é essa? Que vai ser levantado? Que Filho do Homem? Do que o Senhor está falando? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco. Jesus está dizendo, eu ainda estou aqui, né? Por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, cuidado, né? Não fuja da luz. A luz é Jesus. Enquanto ele estava ali, ele estava explicando, me sigam. Sigam meus passos, firmem-se em mim, creiam em mim, na minha palavra, na palavra do meu Pai, porque senão as trevas vão te envolver. Você será envolvido pelas trevas. Então, muita atenção a essas palavras de Jesus. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Você quer ser filho da luz? Ou você quer ser filho das trevas? Seja filho da luz. Só tem um jeito de ser filho da luz, é crendo em Jesus. Essas coisas disse Jesus e retirando-se, escondeu-se deles. Jesus foi se retirar, porque ele tinha algumas coisas para pensar, né? E ainda que tinham sido tantos sinais diante deles, eles não criam nele. Tem gente que Jesus vai ficar fazendo milagre, ele vai ver milagre na família, no vizinho, na igreja, onde ele for, ele vai ouvir falar, Jesus fez esse milagre, mas ele não vai crer. Tem gente assim, viu? Não é você, né? Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor é Jesus. Quem recebeu essa revelação? Quem pode receber
essa revelação no seu espírito. Eu oro, irmão, para que seja você que receba essa revelação no seu espírito de quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso não podiam crer. Então Jesus lhes disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Entendeu o que Jesus estava falando? Que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que você não veja quem é Jesus, para que você não creia no Jesus, para que você não honre Jesus, para que você não siga Jesus, e assim você permaneça nas trevas e não vá para Jesus, o único que pode te curar. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais dos sinagogas lá creram nele, mas não confessavam, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Até os fariseus estavam crendo em Jesus, mas eles não podiam confessar, porque se eles confessassem, eles seriam expulsos. Então eles preferiam crer, mas ser um crente 007. Espião, né? Um crente espião. Não seja um crente espião. Ninguém sabe que você é crente lá onde você vive. Ninguém sabe que você é crente na sua escola. Ninguém sabe que você é crente lá no seu trabalho. Seja um crente que abre a sua boca e que todo mundo olha para você e fala: esse é crente. Essa daí eu conheço, essa daí é crente. Essa fala de Jesus sem medo. Porque naquele tempo eles tinham medo de falar que amavam o Senhor. Por quê? Porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É por isso que muita gente não se rende ao Senhor, porque vão ter que deixar a glória dos homens para se humilhar na presença do Senhor. E ele não quer sair do pedestal. Ele quer ser adorado, ele quer ser visto como o bambambam. Mas Jesus quer que você se humilhe, para que você o conheça e reconheça e viva em paz e chegue-se até a luz. Jesus chamou e disse: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Aquele que crê no Senhor, não crê só nele, crê naquele que o enviou, o Deus de toda a terra. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Simples assim. Você quer ver o Pai? Você tem que olhar para o Filho, porque o Filho completa as obras do Pai e eles são uma única pessoa. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Irmão, não permaneça nas trevas. Creia no Senhor e vai fazer a sua parte, vai cumprir seu propósito no Senhor. Você já descobriu qual que é o seu propósito no Senhor? Você já descobriu como que o Senhor pode te usar para o reino dele? Se disponha na presença do Senhor. Vá, busque, pergunte ao Senhor: como que o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer que eu faça? Comece a fazer isso, porque é importante servir, porque Jesus veio para servir e você também tem que servir. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus veio julgar? Não, o mundo já estava julgado, já estava condenado. Jesus veio para salvar. Julgar e condenar? O mundo já está condenado. A palavra de Deus diz: porque todos pecaram e destituídos estão da minha glória. Ou seja, não tem como você se salvar, a não ser por Jesus. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa vai julgá-lo no último dia. Sabe como que você vai ser condenado? Por essa palavra. Por não ter crido nela, por não ter vivido por ela, por não ter morrido por ela, por não ter servido a ela, por ficar aí com coisa boba desse mundo aí, preocupado com conta, com carro, com casa, tudo que vai ficar aqui, com roupa, com sapato, com comida dessa terra, mas você não está preocupado com o reino de Deus. Então ele diz: você já está julgado por essa palavra que Jesus falou. Então, você quer se livrar da condenação? O advogado está aqui, chama Jesus. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Grande mandamento do Senhor, a vida eterna para você.
a coisa mais importante que você pode conquistar nessa terra é a passagem, a abertura das portas do céu, para que você herde a vida eterna ao lado de Cristo Jesus e ao lado daqueles que hão de ser salvos. Amém? Que o Senhor traga entendimento na sua mente, abra seu coração, comece a falar com o Senhor, é importante, viu? Comece a falar, comece a perguntar, eu não estou entendendo isso, eu não estou entendendo aquilo, Senhor, me fala. Ah, mas eu vou ficar falando com a parede? Não é com a parede. Você fala, tem um mundo aqui, ó, tem um mundo real na sua frente. Você não consegue acessá-lo, senão por meio dessa palavra, mas quando você busca, você encontra. Aleluia! Um abraço, até amanhã, não esquece de deixar seu like e compartilhar se você puder. Um abraço.